Estamos ao vivo, Shirley. Ok. Bom dia, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, nossa quarta aula. E aí eu espero que vocês estejam acompanhando bem essas aulas, estejam fazendo as atividades, estejam fazendo os apontamentozinhos aí também no caderno de vocês, né? Porque tem muita coisa que a gente discute aqui nas nossas aulas e que não tem no livro de vocês, né? E nem no caderno. E aí vocês precisam estar sempre fazendo esses apontamentos, ok? Então vamos lá para a nossa agenda do dia. O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos fazer uma leitura, certo? E vamos revisar a aula passada, que nós discutimos sobre combustíveis fósseis. E vamos relembrar aquela pesquisa lá do pré-sal no Brasil. Vocês devem ter feito, né? Que eu disse para vocês que a gente ia iniciar a nossa aula com isso. E aí hoje a gente vai discutir sobre esse pré-sal. Depois a gente vai falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. E também vai ter o desafio. E aí eu trago para vocês hoje uma poesia. Para a gente lembrar um pouquinho da Semana Champagnat, que foi a semana passada, né? Foi do dia 1º ao dia 6. E aí trazia a temática de Champagnat como agente de mudança e trabalhava exatamente essas questões ecológicas, essa consciência que a gente precisa ter com o meio ambiente. E aí eu trago para vocês esse poema aqui. O grito poético pela natureza. A terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. E se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e imortal. Questiono sem ofensa, será que o homem pensa e o bicho irracional? A poluição já foi problema no centro urbano. Porém, hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela. Basta ser inteligente. Ela precisa da gente e a gente precisa dela. Braulio Bessa, né? É um poeta muito importante, né? Que ele escreve sobre temáticas atuais que a gente precisa refletir. E aí esse poema ele traz para a gente aí a ideia de reciclar, a ideia da gente cuidar e da gente entender que nós precisamos da natureza, né? Se ela precisa da gente, nós também precisamos dela. Então, aí eu trouxe só para a gente começar a nossa discussão aqui. Então, vamos lá. Na aula passada, nós estudamos combustíveis fósseis. E aí a gente viu carvão mineral, como é feita a extração, para que serve. Nós estudamos o petróleo, o gás natural, e nós também ficamos um pouco atentos sobre os impactos que esses combustíveis fósseis podem causar ao meio ambiente. E aí a gente vai retomar aquela pesquisa sobre o pré-sal. O que é esse pré-sal? Onde ele está situado? E quais os impactos que ele causa na economia, na sociedade, ao meio ambiente, certo? E eu trago aqui para vocês o que é esse pré-sal. O pré-sal é encontrado no Brasil, é uma grande reserva de petróleo e de gás natural, encontrada em águas profundas, a mais de 7.000 metros abaixo do nível do mar, sobre uma extensa camada de sal que atinge 2.000 metros de espessura, o que dificulta sua exploração. Então, nós precisamos entender que o pré-sal, ele é essa grande reserva de petróleo e gás natural, certo, galerinha? E aí eu trago a imagem aqui para vocês, onde é que ele é encontrado, ó. Nós temos aqui o oceano, certo?
nós temos a camada de pós-sal, depois nós temos a camada de sal. E aí nós vamos entender por que é chamada de pré-sal, porque ele fica, ó, bem na camada bem profunda, bem aqui, certo? É nossa última camadazinha. Por isso que ele é chamado de pré-sal. Ele fica abaixo da camada de sal no oceano, ok? E onde é que ele é encontrado? Aqui no Brasil, né? Vocês perguntaram muito na aula passada, onde é que a gente podia achar e tal, e eu disse, vocês têm que pesquisar. E aí nós temos aqui, são 3 bacias, certo? Nós temos a bacia do Espírito Santo, a bacia de Campos e a bacia de Santos. E quais são os 2 estados brasileiros que nós encontramos, respectivamente, esse pré-sal? Em Santa Catarina, certo? E Espírito Santo, que nós temos aqui a capital do Espírito Santo, ó, Vitória. Olha aí a geografia, viu, galerinha? Bem aqui, tá aí na frente, no pré-sal, certo? E na Bacia de Santos, que a gente vai ter Santa Catarina, ok? Então, por que nós precisamos entender o que é esse pré-sal? Porque nós precisamos entender de onde é que vem esse petróleo, por que o Brasil está à frente, né? Nesse tipo de recurso, exatamente porque estão localizadas as maiores reservas aqui no Brasil, né? Que são nesses 2 estados, Santa Catarina e Espírito Santo. E as descobertas de grandes jazidas de petróleo e gás no pré-sal, nas bacias de Campos e Santos, coloca o Brasil como uma das maiores indústrias de petróleo mundial, né? Que chega a ser mais importante nas últimas décadas. Então, a gente vê aí o poder na economia que o Brasil passa a ter a partir desse pré-sal, certo? Mas esse pré-sal, ele causa também impactos ambientais, assim como todos os combustíveis fósseis. Ele gera altos índices de poluição atmosférica, certo, galera? Que acaba sendo o grande responsável pelo efeito estufa e o aquecimento global. E, além disso, a queima desses combustíveis fósseis causa também problemas à saúde dos seres humanos, certo? E aí aqui eu tenho um esqueminha mostrando para vocês um pouco sobre essa queima e o efeito estufa. Aqui, ó, nós temos aqui o automóvel, a queima desse combustível, né, do petróleo e etanol, que vai afetar diretamente a nossa camada de ozônio, né? E aqui eu tenho uma imagenzinha para mostrar pra gente o que é esse efeito estufa. Vocês perceberem aí, ó, esse homenzinho aqui, ele tá quase pegando fogo aqui, morrendo de calor, né? E aí, esses raios ultravioletas que saem aqui do sol, está prejudicando o homem, né? E aí eu trago um desafio para vocês irem refletindo aí. Qual a forma de evitar que toda a radiação emitida pelo Sol chegue até a superfície terrestre? A gente tem aqui a imagem, ó, no efeito estufa. A gente tem o Sol. Toda essa radiação aqui, se ela chegar diretamente à superfície terrestre, ela vai ocasionar sérios problemas, né? Para todo mundo que mora aqui, para a natureza, o meio ambiente em geral. E aí, qual a forma de evitar que essa radiação chegue aqui na superfície terrestre? O que é que tem no nosso planeta que evita que essa radiação chegue, certo? Vão pensando aí, lá na frente a gente vai retomar. E aí eu tenho aqui um esqueminha do efeito estufa. Como é que acontece esse efeito estufa? A radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e acaba aquecendo
a Terra, certo? A superfície terrestre. Toda essa radiação que sai aqui do Sol. Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço, pelas nuvens e pela superfície terrestre. Você vê aqui essa setinha amarela, essa amarelinha aqui, está refletindo a radiação solar. Essa setinha laranja, ela está, ó, voltando, certo? Vai refletir de volta para as nuvens, para o espaço, essa radiação. E nessa vermelha, parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, ela não volta ao espaço. Ela é absorvida pela camada de gases que envolve a Terra e acaba acontecendo o aquecimento, certo? Essa radiação aqui. Acaba acontecendo o aquecimento. E aí o efeito estufa, ele vai ocasionar o aquecimento global, que a gente tanto escuta falar aí nos jornais, né? Nos noticiários, no Globo Repórter. E aí, como é que acontece? Quais são os gases envolvidos nesse efeito estufa? Nós temos aqui os principais gases, o gás carbônico, o gás metano, o gás nitroso e o clorofluorcarbono, certo? Que a gente chama de CFCs, que são algumas coisinhas que a gente usa aqui que pode ocasionar esse efeito estufa, só que a gente não sabe. Por exemplo, aqueles sprays que a gente utiliza, aqueles desodorantes que são sprays, certo? Aquilo lá pode causar o efeito estufa. E esse efeito estufa, como eu já tinha falado para vocês, eles vai causar o aquecimento global. E o que é esse aquecimento global? Aí eu trago uma imagem para vocês, ó. A gente está vendo aqui as geleiras, né? Essas geleiras estão derretendo por conta desse aquecimento global, está afetando diretamente o habitat de alguns animais, né? Afeta diretamente o clima de várias regiões. E esse aquecimento global é o aumento dessa temperatura, né? Que vem acontecendo nos últimos 150 anos, tá, gente? Não é coisa de agora, não. Vem acontecendo há 150 anos aí atrás, esse fenômeno climático, que significa o aumento da temperatura. E a gente tem essa imagem aí como se a Terra estivesse derretendo, porque é realmente isso que está acontecendo, certo? As geleiras estão derretendo, e aí vai ocasionando várias outras coisas, vários outros fatores que os cientistas vão pesquisando, por que isso vem sendo provocado, e o efeito estufa, claro, tem diretamente efeito sobre o aquecimento global, certo? Como prevenir? O que foi que fizeram? O que foi que nós, como sociedade, né, os políticos que estão aí na frente, o que foi que eles tentaram fazer para solucionar esse problema? Foi criado o Protocolo de Quioto, que foi assinado por várias nações em 1997. Ele consiste no compromisso dos países para a redução de emissões de gases e cooperação entre as nações para essa diminuição, certo? Esse protocolo de Quioto foi como tentar conscientizar, igual os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que a gente vai discutir também. E foi assinado por vários países, mas ainda tem muita coisa aí para ser resolvida, muita coisa aí que ainda prejudica o meio ambiente, né? Principalmente as atitudes, né, da sociedade, as ações em relação ao meio ambiente. E como é que a gente pode evitar? Nós, né? Aí você aí no cantinho na sua casa, poupar água, muito importante, né? Principalmente nesses dias que vocês estão em casa. Reciclar. Nós estudamos em sala de aula o princípio dos 5 R's, né? E aí nós entendemos como é importante os 5 R's na vida da gente e do planeta. Como
e como a gente pode agir com esses 5 R's na casa da gente. Principalmente, gente, nesse período de isolamento social. É importante a gente rever o que a gente consome, o lixo da nossa casa, o que é que a gente pode reciclar, o que é que a gente pode reduzir, o que é que a gente pode reutilizar na nossa casa, o que é que a gente pode repensar sobre nossa atitude em relação ao meio ambiente. E o cuidado, né? O cuidado com a vida. Porque se você repensa sobre as suas atitudes em relação ao meio ambiente, você vai estar colaborando para que aquilo fique melhor e vai ajudar em relação à sua saúde. Tudo isso afeta diretamente a sua família também, certo? Então é importante a gente sempre ter essas ideias, esses pensamentos de reciclar, reduzir, reutilizar. Às vezes você, aí na sua casa, você gosta de beber um refrigerante, né, no final de semana, e aí tenta ter aquela garrafinha retornável na sua casa, que você vai no mercantil e troca por outra que tá cheia, né? Tem aí a Coca-Cola, que vocês gostam muito de tomar no final de semana, né? E tem a garrafa retornável. Então, são essas atitudes. Tenta ver na sua casa aquele copozinho de extrato que a mamãe compra e aí ela joga no lixo quando acaba. O que é que eu posso fazer com esse copinho de extrato? O que é que eu posso fazer com uma caixa? Né? Tudo isso a gente vai repensando e melhorando um pouquinho nas nossas atitudes. Usar mais veículos ecológicos. A gente tem aí alguns países, a China, por exemplo, já está desenvolvendo esses veículos, né? Só que são bem caros, mas estão estudando aí como é que eles podem reduzir esses valores, né? Andar mais de transportes públicos. Por que andar mais de transportes públicos? Porque cada carro que sai, né? Cada pessoa que pega o seu carro e sai está poluindo um pouquinho o meio ambiente. A gente sabe que as condições de transporte público não são lá essas coisas, mas aí já é uma coisa legal, andar de bicicleta, né? Evitar o uso de ar-condicionados. Gente, aquele gás que é utilizado no ar-condicionado, ele colabora muito para destruir a nossa, para o efeito estufa, certo? Então é importante a gente ter essa consciência, usar realmente o ar-condicionado somente quando for necessário, né? Então, são todas essas atitudes que a gente pode ir repensando. Sempre colocar na vida da gente o princípio dos 5 R's, que foi uma coisa que a gente discutiu muito em sala. E aí a gente retoma aqui para o desafio. E aí eu quero saber de vocês, se alguém já tiver respondido aí. Alguém respondeu aí, Ju? Shirley, só o Joaquim colocou a atmosfera. A atmosfera, só o Joaquim respondeu? Só o Joaquim. Eu acho que hoje o povo tá com preguiça, tia Shirley. Uma preguicinha assim, um soninho. Eita, hoje estão tudo com sono. Gente, olha aqui. A gente tem a atmosfera, que é a camada de ar da Terra. Só que a gente tem uma camadazinha que protege a nossa atmosfera desses raios ultravioletas. Alguém consegue lembrar? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem aí para vocês que mostra. Nós temos o Sol e esse Sol tá aqui os raios solares. Bem à frente dessa atmosfera, nós temos a camada de ozônio, certo? Essa camada de ozônio, ela que vai nos proteger desses raios ultravioletas, que vai prejudicar. Ela é o maior filtro natural. Ela está situada a cerca de 30 quilômetros da superfície terrestre. Então, toda vida que vocês forem lembrar aí qual o maior filtro natural, é a nossa camada de ozônio. Ela é a única forma de evitar que esses raios ultravioletas cheguem aqui, na superfície terrestre, né? Mas como ela está sendo prejudicada, essa camada de ozônio está a cada dia aumentando um buraco na camada de ozônio,
nós sofremos algumas consequências em relação a isso, né? Nós temos aí um número bem alto de câncer de pele por conta desses raios ultravioletas. Então, é muito importante a gente sempre andar com protetor solar. Ah, tia, mas eu não tenho uma pele sensível. Mas é importante todo mundo andar com protetor solar, certo? Porque o protetor solar, ele evita que esses raios ultravioletas prejudiquem a nossa pele, né? Cause algum câncer, essas coisas assim, algumas doenças. E nós temos aqui quais são as principais fontes de ameaça para essa camada de ozônio. O que é que está ajudando para que esse buraco lá na camada de ozônio cresça? Os refrigeradores, né? Algumas empresas aí de refrigeradores já estão estudando outras tecnologias para evitar que a camada de ozônio seja prejudicada. Sprays, como eu falei para vocês, né? Lembra aqueles sprayzinhos de tinta, aquelas coisinhas? Tudo também prejudica. Ar-condicionado para veículos, solventes industriais prejudica em 24% a camada de ozônio. Espumas, embalagens, 24% também, um número bem alto. Os ar-condicionados de veículos, gente, eles prejudicam em 20% a camada de ozônio, certo? Nós precisamos ter esse conhecimento porque uma sementinha que a gente planta vai passando, vai crescendo e vai modificando essas ações. A gente vai repensando sobre a utilização dessas coisas, certo? E eu trago aqui para vocês, a camada de ozônio, ela é vital para a Terra. Ela absorve grande parte da radiação ultravioleta. A destruição da camada de ozônio é provocada pelo CFC, né? Que é exatamente, gente, quando esses CFC são todas essas coisas que eu citei para vocês agora aqui no gráfico, que ela são grandes ameaças para a camada de ozônio, certo? E aí, tem na composição do CFC o cloro. Quando o cloro age com o ozônio, que é um gás, a gente chama de O3, quando o cloro age com o ozônio, fica o oxigênio. E o oxigênio, ele não empata que os raios ultravioletas passem para a superfície terrestre, certo? O único gás que empata que os raios ultravioletas passem para a superfície terrestre é o gás ozônio, que a gente chama de O3. E qual a solução? Substituir o CFC por outros gases que não provoquem tantos danos ambientais. E aí várias indústrias, cientistas, os pesquisadores que estão aí na linha de frente, estão estudando como substituir esse gás por outro gás que não prejudique tanto a camada de ozônio, né? É um desafio que a sociedade vem passando aí no decorrer do tempo, vários anos aí, né? E é um desafio para a gente também, porque a gente se acomoda a utilizar coisas e às vezes a gente nem necessita. A gente utiliza demais sem ter essa necessidade. É só uma questão de hábito, né? Costume. Então a gente pode repensar sobre isso, né? A partir de hoje que vocês estão tendo essa aula, vocês podem repensar sobre esses cuidados. E aí a gente vai para o momento da nossa dúvida. Quem tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aí no chat, tá? Ju, eles ainda estão com preguiça? Tia Shirley, eles estão comentando aqui, né, que a avó da Cauane usa o copo, né, do extrato de tomate para ficar reutilizando, né, depois em casa. E aí tem gente que diz que está adorando a aula, que adora ciências. Depois assim que você estava respondendo, né, em relação à camada de ozônio, vários deles começaram a colocar também. Mas, por enquanto, perguntas a gente não tem. Certo, galerinha. Então, ficou claro sobre o que é o efeito estufa,
o que é o aquecimento global. Vocês entenderam bem o desafio? Eu acredito que já é um conteúdo que vocês já tenham trabalhado, né? A gente já vem trabalhando nas nossas aulas, então eu trouxe esse assunto para a gente poder debater um pouco sobre essas questões econômicas, sociais que a gente vem vivenciando em relação ao meio ambiente e que a gente precisa repensar sobre essas atitudes, reutilizar muita coisa que a gente tem em casa, né? Reciclar. Tudo isso é importante. E aí eu trago para vocês hoje uma palavrinha sobre tudo isso que a gente discutiu. Cuidado. É uma proposta que a Semana de Champagnat traz bem enfatizado para a gente esse cuidado em relação ao meio ambiente, ao planeta, né, o planeta Terra. E aí eu trago essa mensagem para vocês. Só basta ter a vontade, alguma determinação, sair do velho reclame e partir para a ação, né? Se a gente tiver vontade, se a gente quiser realmente mudar, a gente precisa ter essa determinação, a gente precisa sair desse reclame, deixar de reclamar o tempo todo e repensar nossas atitudes e realmente fazer acontecer, ter a ação, certo? Alguém aí tem alguma coisa a falar, Ju? Falou alguma coisa para a gente poder encerrar? Tia, o Stanley trouxe uma pergunta e aí tem outra galerinha perguntando qual é a atividade, né, de hoje. Outros agradecendo porque aprenderam coisas valiosíssimas hoje. E aí tem outra pergunta do Kaique. Eu acho que agora eles começaram a exercitar os dedinhos para mandarem as perguntas. Certo. Então, eu vou começar pela do Stanley, tá? Tá. Ele perguntou assim: tia, se a camada de ozônio acabar, o que os raios violetas podem prejudicar a nossa saúde? Stanley, se a camada de ozônio acabar, esses raios ultravioletas, eles vão chegar com bastante intensidade aqui na superfície terrestre, né? Porque a gente não vai ter o gás ozônio para interferir. E aí, esses raios ultravioletas, eles chegam a matar, né? Porque ocasionam o câncer, e várias outras coisas, e a terra não vai suportar o superaquecimento, que é exatamente o que já vem acontecendo, o aquecimento global, né? E aí as pessoas que estão à frente, os cientistas, os pesquisadores, eles tentam intervir para que isso não aconteça, certo? Qual a próxima pergunta? Foi do Kaique, a outra pergunta. Ele está perguntando o que é um solvente industrial. Certo. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui onde foi que eu falei do solvente. Só um minuto. Pronto, solventes industriais que estão aí com 24%, né, de responsabilidade em relação à ameaça à camada de ozônio. Eles são, foi o Kaique, né? Agentes químicos, né? É uma mistura líquida que dissolve outros materiais. Quando você utiliza alguma tinta, você vai utilizar um solvente para dissolver aquela tinta. São produtos altamente tóxicos, né? Que tem gente que passa mal quando sente o cheiro. Esses solventes, eles têm uma química muito forte. E aí eles prejudicam bastante a camada de ozônio, certo? Alguma outra pergunta, Ju? O Joaquim perguntou se a camada de ozônio pode realmente acabar.
A gente viu aí, deixa eu ver aqui onde foi que eu trouxe para vocês. Pronto, aqui. A gente viu aí que o aquecimento global, gente, ele vem acontecendo nos últimos 150 anos, né? Por que que esse aquecimento global vem acontecendo há 150 anos? Por conta exatamente desse efeito estufa, por conta da camada de ozônio que está sendo prejudicada. Se mais lá na frente, vários anos lá na frente, a gente continuar tendo esse comportamento em relação ao meio ambiente, se a gente não cuidar, se a gente não evitar, não repensar, não reciclar, pode sim acabar, né? Mas aí é uma coisa que está sendo estudado para que isso não aconteça, claro. E aí, Shirley, o nosso tempo está apertadinho, mas o José falou assim: se o efeito estufa acabar, a Terra fica perfeita? E o Joaquim perguntou: o que é espuma? Primeiro eu vou responder a do Joaquim. Espuma, Joaquim, lembra daquelas espuminhas lá que a gente compra a latinha no carnaval, que vocês gostam de usar? Pronto, aquela latinha que vocês utilizam, aquela espuminha, aquilo lá é prejudicial à camada de ozônio, certo? E o José, se o efeito estufa acabar, vai ficar tudo ok aqui no planeta? Seria uma coisa muito boa se o efeito estufa acabasse, né? É uma luta diária aí dos cientistas, dos pesquisadores, né? E da sociedade. Porém, todo mundo precisa colaborar. E o efeito estufa, ele é responsável pelo aquecimento global. Com certeza, se não existisse o efeito estufa, a gente não sofreria tanto há 150 anos aí com o aquecimento global, né? No planeta Terra. É uma reflexão bem importante. Gostei da pergunta. Algo a mais, Ju? Não, tia, por enquanto foi isso, né? Aí no final eles foram ficando aí afiadas. Eu queria lembrar a galerinha que não deixou a presença, eu já vi que a maioria deixou, mas quem não deixou a presença, deixe sua presença. E para quem está assistindo pelo YouTube, o nosso código de hoje é 5NS04. Vou repetir: 5NS04. Prontinho, tia Shirley, você pode se despedir dos meninos. Certo. Então, gente, deixei aí essa mensagem de cuidado. E a tia não colocou a atividade. Indiretamente, vou deixar a atividade aí para vocês. O que é que vai ser essa atividade? Atividade de reflexão, certo? Vocês vão repensar. E aí, para aquelas pessoas que acharem melhor registrar o que refletiram sobre essa nossa discussão de hoje, bacana, pode registrar, certo? Vocês vão ficar aí com esse desafio de refletir, principalmente nesse momento de isolamento social. Vocês vão repensar sobre as atitudes de vocês, sobre o princípio dos 5 R's e ter essa palavrinha aí em mente, que é cuidado, certo? Um abraço, a gente vai encerrando e até amanhã com a nossa próxima aula, certo?